Olá, bom dia. Bem-vindo ao primeiro Web Seminar da Schneider Electric Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre comunicação CAN-Open entre CLPs e drives. Eu sou Felipe de Almeida Archer, engenheiro de aplicação da Schneider Electric, e hoje pertenço ao time que atende fabricantes de máquina, OEM Solution Center. Bom, mas vamos à prática. Primeiro eu vou mostrar para vocês a família de CLPs da Schneider e quais delas possuem rede CAN-Open. Então, o primeiro CLP é o M221, o segundo seria o ATV-IMC, o terceiro a SCU, o quarto o M241 e por diante o 251, 258 e LMC 058. Então, a linha ATV-IMC possui rede CAN-Open, a SCU também, o M241, 251, o 258 e o LMC 058. Uma derivação da rede CAN-Open existente dentro da Schneider é a rede CAN-Motion. Nos controladores de eixo, como no LMC 058 e nos superiores, como o LMC 078, a rede CAN-Motion ela foi desenvolvida, foi uma mudança do protocolo CAN-Open para que pudesse haver sincronismo e interpolação nos eixos. Mais especificamente, nós vamos trabalhar hoje com a linha M251. A linha M251 ela se divide em dois modelos. A segunda porta sendo Ethernet e um outro modelo que a segunda porta é a porta CAN-Open. Então esse segundo modelo é o modelo que a gente vai trabalhar hoje no nosso Web Seminar. Então ela já possui uma porta serial integrada, duas portas Ethernet e uma porta CAN-Open. Nessa parte à direita existe possibilidade de cartão SD, onde a gente pode fazer download e upload de firmware e software, e ainda possui uma porta mini USB para fazer programação. A programação ela pode ser feita tanto pela porta mini USB quanto pela porta Ethernet. Falando um pouco dos inversores, hoje nós vamos comunicar, além do inversor ATV32, nós vamos comunicar também com um Lexon 32, ou seja, um servo-acionamento. Então, o primeiro inversor da linha é o ATV12, depois o 312, o 212 para aquecimento, ventilação, ar-condicionado e resfriamento, a linha Altivar 32, Altivar 61 e Altivar 71. Existem outros equipamentos mais novos agora, alguns já estão no mercado há um tempo, outros já estão entrando agora, que são a linha Altivar 320 Compact, a linha 320 Book, Altivar 630 e 930. Nós vamos hoje, como eu comentei, nós vamos comunicar com a ATV32. Uma particularidade dele interessante é que ele começa com o formato Book 45 mm de largura. Então esses 45 mm de largura, conforme o calibre do inversor, vai aumentando, mas ele parte dos 45. Ele já tem porta Modbus RTU e CAN-Open integrada. Ele tem também segurança integrada, atendendo a NR12. E é possível colocar também outras portas de comunicação além da CAN-Open, Ethernet, DeviceNet, Ethernet IP, entre outras. Continuando na gama de produtos, a Schneider tem as partidas suaves, então iniciando com a linha ATS01, ATS22, ATS48, e indo para os servomotores, essa é a linha que nós vamos comunicar hoje, é a linha Lexion 32. A Schneider tem também a linha Lexion 28, a linha Lexion 32i com o drive integrado, e tem também os motores de passo. Então, a linha Lexion 32, ela se divide em três modelos. O primeiro modelo é o modelo Compact, C. O segundo, que é o que nós vamos trabalhar hoje, é o A, o Advanced. E o terceiro é o modelo modular, onde eu consigo colocar placas de comunicação opcionais.
Por curiosidade, os servomotores da Schneider possuem dois modelos. Existem dois modelos, a linha BMH e a linha BSH. A linha BMH é a linha de média inércia e a linha BSH é a linha de baixa inércia, onde a gente tem uma dinâmica maior de movimento. Mas vamos para a prática. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco do painel de teste que vai ajudar a gente hoje no Web Seminar. Deixa eu só mudar a câmera. Então aqui eu estou mostrando para vocês esse aqui é o drive Lexion 32. Esse aqui é o drive ATV32. Então lembrando que o ATV32 ele é um inversor de frequência e o Lexion 32 ele é um servo conversor. A gente vai ter também aqui um CLP M251. Então aqui está a porta serial, as duas portas Ethernet, a porta Canopen. Aqui tem uma borrachinha onde a gente baixa ela e acessa a entrada do cartão SD. E aqui a gente tem já conectado o cabo USB para programação. Falando um pouco de estrutura de rede, eu tenho aqui o cabo saindo da porta Canopen. Esse cabo está indo lá para trás do painel e entrando aqui nesse TAP de derivação. Então esse TAP de derivação, nele eu vou ligar os dois equipamentos da minha rede. Se eu tivesse mais equipamentos na rede, esse TAP é para duas portas. Se eu precisasse de mais TAPs, basta eu sair aqui na parte inferior, entrar num outro TAP e assim por diante. Claro que obedecendo o limite de equipamentos, que depois nós vamos conversar sobre isso. Então a ligação da rede Canopen, ela é feita aqui na parte frontal do drive. Então eu tenho os dois cabos vindos dos TAPs e entrando nos dois drives. Esse cabo que está aqui na frente é o cabo de parametrização. Eu vou fazer mostrar uma visão um pouco maior do painel para vocês entenderem como é que está a distribuição. No ATV32 a gente não tem nenhum motor conectado, mas no Lexion 32 a gente vai ter um servomotor que depois a gente vai ver o funcionamento. Vou mudar aqui agora a câmera novamente. Agora a gente vai para a configuração dos drives. A primeira ferramenta que a gente vai trabalhar é a ferramenta SoulMove. Então, para haver conexão e configuração dos drives, a gente vai precisar de um cabo conversor USB para Modbus. Esse cabo é um cabo específico. Eu vou conectar o cabo aqui agora. E o primeiro drive que a gente vai configurar é o ATV32. Então eu vou retirar o cabo de rede do ATV32 e vou conectar o cabo de comissionamento nele. Então a primeira configuração a se fazer na ferramenta SoulMove. Lembrando que essa ferramenta SoulMove você pode baixar no site da Schneider, é uma ferramenta gratuita. Então primeiro nós vamos em Edit Connection, para configurar a porta de comunicação que o cabo conectou. Então eu venho nessa opção de configuração, seleciono a porta, conectar o cabo aqui novamente. Então as configurações que a gente deve fazer é a configuração da porta. Vamos conectar no outro drive e voltar para esse drive novamente. Quando o equipamento ele não acha o cabo, o procedimento que eu faço
é sempre retirar o cabo e colocar o cabo novamente. Tá? Então aqui a gente tem a COM 25. Essa daqui é o detalhe onde eu percebo que houve a conexão. Tá? Então fica escrito TSX CUSB 485. Então aqui eu sei que ele reconheceu o cabo. Um ponto muito importante é a primeira vez que vocês vão utilizar o cabo de configuração, de parametrização. Se você instalou a ferramenta SoulMove e ele não reconheceu o cabo, basta mandar buscar na internet que ele vai fazer essa instalação. Tá? Vou dar um OK novamente. Vamos voltar para a primeira configuração, que era do ATV32, que nós gostaríamos de fazer. Então, vamos lá, vamos novamente. Então está aqui, a configuração do cabo, vamos dar um OK. E depois eu vou em Scan Network. Ele achou o ATV32 na configuração. Eu faço 2 cliques com o botão esquerdo e ele já vai fazer a conexão do equipamento. Inclusive, ele vai já entrar online e baixar os parâmetros para visualização. Aqui eu marco a opção dizendo que eu estou assumindo o controle do drive, dá um OK. Quando ele aparece Load from Device, é porque ele está carregando os parâmetros do equipamento. Vamos só aguardar ele carregar os parâmetros. Bom, o sistema já está conectado. Então, com a ferramenta SoulMove, aqui na parte inferior, eu consigo visualizar que está online, verde. Então, na primeira aba, a gente tem um overview de qual é o equipamento, o ATV32 H075M2, com o número serial e as versões de firmware. Na segunda aba, a aba Operate, eu tenho uma tela de monitoramento, que é as variáveis que são colocadas aqui são a minha escolha, eu posso alterar, para que a gente tenha uma visualização macro de todos os parâmetros ao mesmo tempo. Aqui, na seção Settings, eu consigo adicionar parâmetros para fazer ajuste. E aqui embaixo, no Input e Output, eu tenho a leitura das entradas e saídas digitais. Na aba Parameters é onde eu vou alterar os parâmetros do equipamento. Lembrando que no ATV32, uma vez que eu estou online, ao modificar um parâmetro, ele já assume automaticamente e não é necessário salvar. Na aba Error Detection, eu tenho todo o histórico de erros do equipamento. Na aba Monitoring, eu consigo colocar dados, por exemplo, como a corrente do motor, qual que é a frequência de saída do motor. Então, quando o drive está em funcionamento, eu consigo fazer esse monitoramento. Na aba Scope, eu consigo gerar gráficos, então eu coloco parâmetros de corrente, de tensão, e consigo fazer os gráficos para melhor monitoramento também. Na aba Safety Functions, eu configuro toda a parte de segurança do drive. Então, o ATV32, como ele tem um relé de segurança integrado, todas as rampas de parada, os modos de parada são configurados através dessa seção. E a gente tem ainda a aba TV Logic. A aba TV Logic ela é um CLP, existe um CLP integrado, um micro CLP integrado dentro do drive, então eu consigo fazer lógicas AND, OR, NOR, SHOR, temporizador, contador, inclusive utilizando parâmetros do inversor, frequência atual, corrente atual, para tomadas de decisão. Mas vamos à configuração da porta CANopen. Então, primeira coisa que eu vou fazer, a configuração é bem simples. A primeira coisa que eu vou fazer é na aba Communication, dentro da aba CANopen, eu vou configurar um endereço CANopen para o drive. Então vamos deixar aqui o endereço 2. A porta de comunicação, a velocidade da rede de comunicação, eu vou deixar o padrão, 250 kbps. Tá? Uma outra configuração que a gente precisa fazer é da onde vem a referência de velocidade e a referência de comando. Referência de velocidade, que é a velocidade que o drive vai trabalhar, e a referência de comando é o comando para partir e parar o equipamento. Então, nesse parâmetro FR1, eu vou ajustar ele em CANopen. Né? Então, eu consigo colocar Modbus, eu consigo colocar entrada analógica, vamos deixar ele em CANopen. E um outro ponto importante é
o parâmetro CHCF. Esse parâmetro ele já está configurado, a gente não precisa modificar, porque o padrão dele já vem configurado como Not Separated. Isso quer dizer que a configuração de referência e a configuração de comando, elas já estão juntas. Ou seja, uma vez que eu modifico na referência, automaticamente o comando assume a mesma porta CanOpen. No caso aqui a gente configurou como CanOpen. Se eu quisesse colocar a referência como CanOpen e o comando como local, por exemplo, eu teria que mudar esse parâmetro aqui para separated, então ele vai ter comandos diferentes. E a referência de comando ele vai vir através do parâmetro cd1, que aqui está em terminals. Mas isso é a título de curiosidade. Vamos deixar o padrão not separated, então a referência de comando vai vir via CanOpen, tanto referência quanto comando vem via CanOpen. Se eu tivesse um drive conectado, um motor conectado no inversor, então aqui na aba Simple Start, por exemplo, eu poderia colocar qualquer tensão, a corrente, a frequência, a velocidade. Mas nesse caso, como a gente não tem um motor conectado, eu só vou fazer um adendo aqui na área de falhas e vou retirar a falha perda de fase do motor, que é Output Phase Loss. Eu vou deixar ela como null. Para que a gente possa rodar o drive e ele não dê falha e a gente vai ver a movimentação da frequência. Então, essa é a configuração do ATV32 para a rede CanOpen. Vamos recapitular. Primeira coisa, aba Connection, CanOpen, parâmetro endereço da CanOpen, coloquei o endereço 2. Segunda configuração, comando, parâmetro FR1, configuração de referência, eu coloquei em CanOpen. É essa a configuração que a gente deve fazer para comunicar em CanOpen. Então, uma vez configurado, eu estou online agora, basta eu ir offline, nessa opção, Disconnect, e vocês vão ver que vai mudar para azul. Então, aqui já tem uma outra dica, onde quando não está online, ele fica azul, e quando está online, ele fica laranja. Agora, vamos na página inicial, eu não vou salvar. E agora a gente vai fazer o comissionamento do Lexon 32. Então eu vou mudar o cabo para o Lexon 32. Conectar a rede CanOpen de volta. E no Lexon 32 eu já tenho uma porta específica para comissionamento. Então vamos lá. Como eu já fiz a configuração da porta aqui no Edit Connection, agora basta eu ir em Connect. E ele me aparece uma tela dizendo, ó, você estava conectado no ATV32 e agora você está conectando no Lexon 32. É isso mesmo? Eu vou dar um OK. Vou esperar ele carregar os parâmetros do Lexon 32. Bom, o ambiente é muito parecido. Mas as abas não são as mesmas, porque é um equipamento diferente, é um servoacionamento. Então, a primeira tela, My Device, a primeira aba, eu tenho aqui os dados o código do servomotor, o código do drive. Então, do drive é o Lexon 32 ao 90M2 e do motor, o do servomotor é o BMH 0701T, assim como o número serial e firmware. Na segunda aba, eu tenho o parâmetro List, onde eu vou mudar todos os parâmetros do equipamento. Na terceira aba eu tenho a aba Error Memory, onde aparecem os últimos erros do drive. Na aba Visualization eu consigo, além de monitorar as entradas digitais do equipamento, as funções de entradas de segurança STO que tem incorporado, eu consigo também colocar a corrente do motor, qual que é a velocidade atual do motor, com o drive em funcionamento inclusive. Então eu consigo, é uma ferramenta de monitoração também igual. Esse recurso a gente tem tanto para o Lexon quanto para o ATV32. A aba Scope, conforme o ATV32 também, né, para gerar os gráficos. A aba Tuning, então aqui já é uma diferença. Então no servoacionamento nós vamos ter 3 tipos de tuning: o Easy, o Comfort e o Expert, dependendo cada necessidade. A aba Startup Messages, aqui a ferramenta vai me mostrar se eu devo reiniciar o drive ou não, se eu tenho algum parâmetro configurado errado ou não. E na aba My Dashboard, eu vou visualizar variáveis
para monitoramento. Eu vou colocar variáveis onde eu posso regular ela conforme a máquina o equipamento está funcionando. Eu ganho proporcional, integral, derivativo, por exemplo, como já vem padrão. Aqui eu monitoro ao mesmo tempo todas as entradas e saídas. Mas vamos para a parametrização do Lexio 32 em Canopy. Primeira ação, eu vou em Communication, Field Bus Canopy, configuro o endereço do drive, vamos deixar o endereço 1, e a velocidade eu vou deixar em 250K. Muito importante, todos os equipamentos têm que estar configurados com a mesma velocidade. Nesse caso eu estou deixando o default, que é 250K, deixamos tanto na TV32 quanto no Lexio 32 e depois eu vou mostrar para vocês aonde eu configuro essa velocidade de rede no CLP. Então, configurado o endereço, vamos deixar o endereço 1. Uma outra função que a gente deve fazer no Lexio 32 são nas entradas digitais. A gente tem que configurar ela todas como freely available, ou seja, todas como livres. Quando você reseta os parâmetros de fábrica, ele vem como entrada de referência, por exemplo, ou vem como limite fim de curso positivo, limite fim de curso negativo. Aqui nós vamos deixar todas livres para que a gente possa utilizar o equipamento, rodar o motor e não ter que conectar nenhum fio ali no borne do equipamento. Então, feito isso, aqui já começa uma outra diferença entre os dois drives, porque a gente precisa salvar os dados na EEPROM. Salvar os dados na EEPROM quer dizer que ele vai pegar toda essa parametrização e sair da memória volátil e ir para a memória não volátil. Então eu posso desligar e ligar o equipamento e eu vou manter a mesma configuração. Para fazer esse procedimento, a gente pode vir aqui nesse botão, que é o Save Device Parameter to EEPROM, ou eu posso vir em Device, User Functions, e vir em Save Device Parameter to EEPROM, que é o mesmo comando. Então ele está fazendo, já fez salvou já esses parâmetros, e agora eu posso desconectar o equipamento. Então, para desconectar o equipamento, basta vir no botão Disconnect from Device. Bom, nesse momento, nós já temos os dois drives configurados, tanto a TV32 quanto o Lexio 32. Agora, nós vamos configurar o CLP. Então, os CLPs, a plataforma Soul Machine Central, ela programa os CLPs da linha Soul Machine, inclusive as IHMs também. Hoje, no nosso webinar, nós vamos, como objetivo a comunicação em Canopy, então a gente vai tratar do CLP e a inserção dos dispositivos em Canopy. Então, nessa aba Recent Projects, a gente vai ver os últimos projetos que foram trabalhados. Nessa opção Connect Controller, a gente vai conectar direto ao controlador. Ele vai reconhecer qual é o CLP que está na porta de comunicação. E, inclusive, eu já posso criar um projeto e esse CLP já vem inserido no meu projeto. Aqui, eu tenho a opção aqui embaixo em Open Project, onde eu vou abrir um projeto existente. E a opção New Project, que é o que a gente vai fazer agora. E na opção Assistente, eu vou escolher qual CLP que eu estou trabalhando. Um outro detalhe importante aqui é quando eu vou na opção Contemplate, eu já tenho algumas opções prontas de comunicação, seja serial, seja Canopy, seja Ethernet IP, seja Modbus TCP, onde já são softwares compiláveis e você pode pegar como exemplo para fazer a sua comunicação. Aqui então vamos lá, na aba Assistente, vamos selecionar o equipamento que eu estou trabalhando. Então aqui já tem a linha de CLPs da Schneider. Eu vou lá na opção M251 e já sei que é o TM251MESC, que é o com porta Canopy. Se fosse com duas portas Ethernet, seria o MESE. Uma dica é, se a gente for nesse botão de informação, eu já consigo ver a cara do equipamento, então eu já reconheço mais fácil. Tá? Uma outra praticidade dos equipamentos da Schneider é que eles estão vindo com QR Code. O QR Code, basta fazer a leitura do QR Code na parte frontal do equipamento e eu vou ter um acesso a uma página da internet onde me mostra o que é cada LED, qual a configuração da porta, a pinagem que eu devo fazer. Então são várias facilidades que quando a gente está em campo fazendo desenvolvimento,
ajudam bastante. Então vamos dar um OK aqui. Então eu tenho selecionado o meu CLP, MESC, e eu vou fazer aqui embaixo, Create Project. Canto direito, embaixo tem o botão Create Project. Então vamos esperar o programa carregar com já um CLP inserido. Enquanto isso, o cabo de comunicação que a gente vai comunicar é um simples cabo USB. USB para mini USB. Tá? Ele não tem conversor integrado no cabo, então eu vou desconectar aqui o cabo de comunicação do SoulMove e vou conectar já o cabo USB. Então, a comunicação com o CLP ele pode acontecer tanto via USB como via Ethernet, conforme eu comentei antes. Nesse caso aqui, a gente está usando a porta Ethernet para comunicação com a rede e o sistema do webinar, então a gente está usando a porta USB para fazer essa comunicação do CLP. Então, aqui na primeira opção, eu tenho o Configuration. Então, no Configuration, ele vai me mostrar quais são os CLPs que eu tenho disponíveis para adicionar no projeto, se eu tiver mais de um CLP. Aqui eu tenho o Motion Controller, então eu insiro tanto o 058 quanto o 078. Aqui na parte de Magelize HMI, onde eu vou inserir as IHMs, então vamos supor que eu quero inserir uma GTO 1300, por exemplo, eu clico em cima e depois basta clicar aqui no botão para a direita. Então ele insere no campo do meu projeto. Se eu quiser retirar um equipamento, então basta eu clicar em cima do equipamento e aperto para o botão esquerdo, ele vai remover do meu projeto. Mas como a gente só tem um CLP no projeto agora, eu vou dar um OK nessa opção. Eu vou dar um OK na tela e a gente vai para o controller. O controller é onde a gente vai fazer toda a parte de configuração de hardware e software. Então existem três abas principais na ferramenta Soul Machine. Tá? A aba Devices Tree, a aba Applications Tree e a aba Tools Tree. Na aba Device a gente faz toda a configuração de hardware. Na aba Applications Tree eu faço a programação, na aba Tools Tree eu trabalho com a parte de bibliotecas. Então na aba Device Tree, vamos lá, o que a gente tem aqui? Então a primeira opção, 2 cliques com o botão esquerdo, eu vou explorar o CLP, controlador. Então eu consigo ver o log da aplicação, eu consigo fazer configurações de hardware, o equipamento partir em modo stop, em modo RAM, dentre outras configurações. Aqui na primeira opção, na opção I/O Bus, é onde eu vou fazer a gestão. Eu clico com o botão direito e vou em ADD Device. Eu vou fazer a inserção dos módulos TM3, que são os módulos de entrada e saída digital e entrada e saída analógica, dentre outros módulos especiais. Aqui na parte com Bus eu vou trabalhar com módulos de comunicação. Aqui é onde eu faço a configuração da porta Ethernet, eu dou um IP para a porta, eu habilito os parâmetros que a porta Ethernet vai comunicar. Aqui eu tenho a configuração da porta serial. Nesse caso a gente não está usando a porta serial, então eu vou remover esse protocolo que veio em padrão já quando a gente insere equipamento. E aqui eu tenho a nossa porta Canopy, é nela que a gente vai trabalhar hoje. Então eu clico com o botão direito na porta Canopy, eu vou em ADD Device, eu vou inserir um gerenciador de rede Canopy. Uma informação importante o gerenciador de rede Canopy é o que facilita a comunicação com os equipamentos e a programação do usuário. Então, quando os equipamentos da Schneider que tem porta Canopy, eles já têm esse gerenciador justamente para que nós, quando inserimos os blocos de comunicação Canopy, nós alimentamos o equipamento com informações e o gerenciador de rede Canopy trata de pegar essas informações e jogar para o equipamento certo conforme o endereço configurado. Então, isso facilita muito a nossa vida de programador, porque a gente não precisa manualmente mandar uma informação para o equipamento, esperar ele responder, depois eu mando para outro equipamento, espero ele responder. Então o gerenciamento da rede já faz isso automático para mim. Essa é uma das grandes facilidades da rede Canopy. Então agora eu vou pressionar o botão Close
E dentro da porta CanOpen, eu vou em ADD Device, dentro do gerenciador da rede CanOpen, eu vou em ADD Device, e agora eu vou inserir os meus equipamentos. Então eu vou inserir primeiro aqui o Lexon 32, modelo A, que é o avançado, já tem porta CanOpen integrada. Esperar só ele inserir o equipamento. E depois eu vou inserir um Altivar 32. ADD Device. Veja aqui na lateral que ele já está inserindo os equipamentos abaixo do gerenciador de rede CanOpen. Eu vou em Close. Então, na parte de hardware, quando eu faço 2 cliques no Lexo 32A, a primeira aba é a aba General, onde eu tenho o Node ID. Esse é o endereço que a gente colocou lá no Drive, endereço 1. E aqui no Altivar 32, o Node ID já vem como 2, que eu inseri ele por segundo, então já automaticamente ele veio com o endereço 2, e é exatamente o endereço que a gente colocou lá no Drive. Tá? Voltando aqui no Lexo 32, eu tenho nas outras abas de configuração as PDOs. As PDOs são os pacotes que a rede CanOpen transfere, tanto envia quanto recebe, com o equipamento. Então, tanto as words de controle, quanto as words de status. Depois nós vamos falar um pouco mais das PDOs e como relaciona ela com os blocos e com as variáveis que estão aqui dentro das PDOs. Na linha Altivar 32, a gente também tem as PDOs. Ou seja, tratando de CanOpen, a gente trabalha com PDOs. Então, em nível de hardware, essa é a configuração. Não existe outra configuração para fazer, tratando-se do nosso webinar, que são as funções básicas de movimentação. Então agora vamos fazer as configurações de software. Eu, como uma boa prática, sempre faço o seguinte: eu vou em Window e Close All Editors para que eu limpe a tela, feche todas as telas abertas. Então eu já tenho a configuração de hardware pronto. Agora eu vou para a aba Applications Tree. E dentro da aba Application Tree, o programa ele já inseriu para mim uma linha de programação, que ele chamou de MyPoll. POL quer dizer Program Organization Unit. Então, na POL é onde nós vamos desenvolver os programas dentro de 6 linguagens de programação. Como eu sei quais linguagens de programação tem? Se eu clicar com o botão direito em My Controller e vir em ADD Object, eu venho aqui para inserir uma POL. E aqui embaixo eu tenho as 6 linguagens de programação. Então eu tenho o CFC, Continuous Function Chart. Eu tenho o CFC orientado à página, que nada mais é do que a distribuição em layout de página para facilitar a impressão. Eu tenho o FBD, eu tenho o Instruction List, eu tenho o Ladder, eu tenho o Sequential Function Chart, que é sequencial, e eu tenho o texto estruturado, que é o ST. Eu já adianto para vocês que o desenvolvimento dos blocos CanOpen, eles têm melhor performance dentro da linguagem de programação CFC. Então vamos cancelar aqui, porque eu já tenho uma POL inserida. Essa POL ela está em CFC. Vocês podem ver que está em branco aqui, não tem nada, porque a gente vai começar a programação. Aonde que eu insiro os blocos? Aqui no lado direito, eu tenho uma aba lateral chamada Toolbox. Nessa aba Toolbox, eu clico uma vez com o esquerdo em Box, depois eu venho aqui para o centro da tela, clico uma vez com o esquerdo, e aqui nessa interrogação eu vou chamar o bloco que eu vou trabalhar. Então, os blocos da CanOpen são, primeiro eu começo com MC, underline, eu vou primeiro colocar um bloco Power para a gente energizar o equipamento. Então, aqui ó, se eu vou para cima e para baixo, eu vejo a lista de blocos que eu tenho para controlar a CanOpen, os que começam com MC. Então está aqui, ó, MC, underline Power, underline LXM, que é da linha Lexon 32. Vou dar um Enter, mais um Enter. Ele colocou para mim em cima agora que ele quer alinhar uma variável para eu armazenar as informações do bloco. Vou dar mais um Enter. Ele apareceu uma tela para mim, autodeclarar, ou seja, ele vai declarar para mim essa variável, então eu não preciso fazer o trabalho manual. Poderia fazer também, mas nesse caso a praticidade é maior. Então eu vou dar mais um Enter. Está feito. Se a gente quiser conferir, aqui em cima nessa setinha, eu tenho as memórias locais dessa POL. Então ele já colocou aqui para mim qual que é a variável e qual que é o tipo da variável. Vamos inserir agora novos blocos.
aqui na interrogação, MC underline move. Vou procurar o move velocity, para que o drive trabalhe em modo velocidade. Então tá aqui, ó, MC underline move velocity underline LXM. Enter, 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 enter. Tá feito o bloco. Vamos agora, uma vez que a gente mandou o motor se movimentar, vamos mandar o motor parar. MC underline stop. E eu vou procurar aqui underline LXM. Enter, enter, enter. Então aqui eu tenho um bloco para energizar o drive, um bloco para mover em velocidade e um bloco para parar o drive. Mas como que eu vou fazer o link desses blocos com o hardware exatamente? Então eu insiro novamente em Toolbox, eu pego um input e aí eu volto lá na aba Device Tree, clico com o botão direito em cima do equipamento Lexo 32, eu vou em Properties, Propriedades e eu copio o nome do equipamento, volto aqui no programa e colo o nome do equipamento. Agora, em todas as opções de entrada Access, eu vinculo com essa entrada com este equipamento. Então, agora eu sei que o bloco Power vai dar o comando Power para o Lexo 32A, que é o endereço 1 da rede. Mas, para que o bloco funcione, a gente tem que alimentar as entradas de Enable do bloco e as outras entradas necessárias para a movimentação. Então, como é que eu faço para criar uma variável na entrada do bloco? Então, vamos digitar diretamente uma variável para ele autodeclarar. Então, vou botar aqui x enable LXM. Então, eu criei um nome, eu vou dar um Enter. Ele já vai pedir para autodeclarar essa variável, vou dar um Enter novamente. E ele criou aqui em cima a variável, declarou, e criou aqui já um campo na frente do bloco. Uma outra dica, é uma ação que eu sempre faço e que ajuda bastante, quando eu clico uma vez com o botão esquerdo em cima pode ver que ele está em cima aqui da linha, eu clico uma vez com o botão esquerdo, seleciono ele, pressiono a tecla Shift e navego nele com as setas para a esquerda e para a direita. Então aí eu faço um ajuste do programa para melhor visualização. Vamos no Move Velocity, eu vou dar um Enable para o Move Velocity, x move vel LXM, por exemplo, uma variável qualquer. Enter, autodeclarou, clico em cima, seguro Shift, seta para a esquerda, e aqui eu vou colocar uma velocidade para o equipamento. Então eu vou botar aqui 1000 RPM, por exemplo, para o nosso teste. E o botão de stop eu vou dar uma variável também, x stop LXM. Enter, enter. Seguro o Shift, seta para a esquerda. Então aqui está o meu comando para o Lexion 32. Vamos fazer agora o comando para o ATV32. Mesmo procedimento. Box, insiro uma caixinha, MC, underline, Power. Agora a gente já sabe quais são os blocos. Então Power, a diferença agora é que em vez de pegar o LXM final, eu vou pegar o ATV, porque é para a linha Altivar. Então, vou dar um Enter, 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 Enter. Já declarou para mim. E vamos fazer esse procedimento com os outros blocos também. MC, underline, move. Está aqui, move, velocity, ATV. Enter, Enter. Beleza? E vamos fazer o stop também. MC, underline, stop. ATV. Enter, Enter, Enter. Vou colocar um input agora. Vamos copiar o nome Altivar 32. Vamos colar no input, Ctrl V, Enter. E agora eu vou fazer o link da entrada dos blocos, da entrada Axis, para esse equipamento. Vamos criar variáveis agora para partir os blocos. Se eu quiser ganhar espaço, eu consigo tanto nessa setinha aqui jogar para cima, então eu ganho espaço, quanto aqui embaixo eu posso ir no xizinho e fechar a aba inferior. Então vamos lá. Vou botar aqui x enable ATV, Enter,
autodeclarou. Vamos arrastar aqui para a lateral. Mover em velocidade X, vel ATV, por exemplo. Enter. Eu sempre tenho o costume de colocar o X na frente da variável para indicar que é uma variável booleana. Se fosse um inteiro eu colocaria um I, se fosse um duplo inteiro eu colocaria DI, e assim vai na sequência. Vamos colocar aqui uma velocidade para o ATV. Então aqui, como a gente está trabalhando com o inversor, quando eu coloco o cursor em cima, já dá para perceber que o valor da entrada desse bloco é 0,1 Hz. Então se eu quero 60 Hz no equipamento, eu vou colocar o valor 600. Ele vai multiplicar por 0,1. Vou botar aqui 600. Para dar 60 Hz. E no stop eu vou botar X, stop, ATV. Autodeclarou. Vamos compilar. Então, para compilar, eu tenho aqui em cima o botão Build. E ele apareceu para mim 0 erros. Então, aqui a gente fez tudo o que precisava fazer para movimentar o drive. Agora a gente só vai fazer o teste na prática. Então, a gente fez a configuração do Lexo 32 e do ATV 32 através da ferramenta SoulMove. A gente fez a inserção do hardware aqui na aba Device Tree. E a gente fez na programação, em MyPool, a gente colocou os blocos de programação. Uma vez compilado, importante quando a gente inserir um equipamento, um projeto novo com um CLP inserido, M251, ele já colocou uma pool para a gente trabalhar. Tá? Então aqui eu posso inserir quantas pools eu precisar e aqui as variáveis globais também, quantas eu precisar. Existe o mast, dentro do mast é onde a gente tem que colocar, onde vão estar as pools que vão rodar na sequência do ciclo de scan da CPU. Tá? Então, se eu tivesse mais uma pool aqui adicionada, basta eu ir em add call, e aí aqui eu procuro a outra pool e insiro essa pool na sequência para o ciclo do scan. Tá? Então, para que essa pool rode, ela sempre tem que estar dentro de um mast. Tá? Isso é importante verificar. Então agora a gente vai conectar na CPU, uma vez que compilou o programa, a gente vai conectar na CPU. Como é que eu faço para conectar na CPU? Eu vou na aba Device Tree, faço 2 cliques com o botão esquerdo em cima da CPU, e aqui aparece para mim os equipamentos que ele vai encontrar que está abaixo dele, na porta USB. Então, lembrando que esse equipamento tem que estar sempre em negrito. Eu vou tirar o negrito agora para mostrar para vocês. Agora está em negrito de cima. Eu vou deixar em negrito de baixo. Tá? Então, olha a diferença. Tá? Então, uma vez que ele está em negrito, quer dizer, esse equipamento através da USB que eu vou conectar. Então, eu venho aqui em Login. Eu já estou com o cabo conectado no CLP, o cabo USB. Tá? E aqui ele pede para mim, pressione Alt F para confirmar a conexão. Alt F. E agora eu vou dar o procedimento de OK, sim. Então ele está fazendo o download no programa do CLP. Agora eu já estou online, ele já fez o download. E se vocês analisarem aqui embaixo, eu tenho um stop em vermelho, tá? Quer dizer que a CPU não está rodando. Na prática, o LED RAM da CPU ele fica piscando. Quando a gente está em RAM, o LED RAM da CPU fica fixo. Então eu venho aqui nesse botão Play, tá? Vou botar a CPU em Start. Tá? E um outro procedimento muito importante na plataforma SoulMachine é realizar o Boot Application. O Boot Application é uma transferência que a gente faz da memória RAM para a memória EEPROM dentro da CPU, onde eu consigo desligar e ligar o equipamento e ele vai permanecer com o mesmo software que eu fiz, o último download que eu fiz. Tá? Então, como é que eu faço esse procedimento? Toda vez que eu fizer um download de uma alteração, eu tenho que fazer esse procedimento, caso eu for desligar e ligar a CPU. Então, eu vou em Online e faço Create Boot Application. Então, ele está realizando aqui embaixo, Sending Download, pronto, realizado o procedimento. Então, agora, a gente vai desligar e ligar todo o sistema. Né? É importante, o Lexo 32
ele já tem a função Restart Drive incorporada na plataforma SoulMove. Mas o ATV32, quando a gente altera a configuração de rede, e aí vai uma boa prática para qualquer equipamento, alterou a configuração de rede, reinicia o equipamento para que ele assuma essa nova operação. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou offline, né? Eu vou mudar a câmera para que vocês possam ver a operação. Então vamos lá. Primeiro vou desligar o equipamento. Esperar o drive descarregar. E agora eu vou ligar o equipamento novamente. Bom, ligando o equipamento novamente, vamos esperar a CPU partir. Bom, aqui a gente já tem a CPU rodando. Nesse segundo LED aqui é o LED de RAM, onde a gente consegue verificar que a CPU está rodando. E o LED aqui embaixo, esse último verde aqui, é o LED da Canopy. Tá? Então a Canopy já está rodando. Uma outra verificação que a gente pode fazer é esse LED aqui de CAN do ATV32 que já está ok. E eu tenho também um outro LED aqui que é do Lexo 32. Tá? Então, uma vez que eu tenho verificado que esses LEDs estão ok, a gente já pode movimentar os equipamentos. Vou mudar agora a câmera. Vou mudar a tela aqui para o nosso local. Bom, vamos lá. Então vamos fazer agora a conexão e vamos movimentar os equipamentos. Então nós vamos verificar aqui a conexão. Já está em negrito, 251. Eu vou online, conecto a CPU. Agora eu venho aqui na aplicação, agora eu estou na versão online da plataforma. Então como é que eu faço para forçar uma variável? A gente vai forçar essas variáveis de enable aqui na entrada dos blocos. Eu faço 2 cliques sobre a variável, vejam que ela mudou para true, mais 2 cliques ela mudou para false, e mais 2 cliques ela desabilita a configuração de forçar. Então vamos lá, eu vou dar 2 cliques e para executar e confirmar o procedimento eu vou dar um Ctrl F7. Tá? Então Ctrl F7, o bloco executou. Vejam aqui o status do bloco. O status do bloco já está em true. Eu já percebi aqui que o drive já entrou em RAM, mas eu ainda não dei o movimento de velocidade para o servomotor. Então aqui a gente está mexendo no Lexo 32. Eu primeiro vou fazer a movimentação, a configuração dos blocos online e depois eu vou fazer essa configuração mostrando o vídeo do equipamento funcionando. Tá? Então, o segundo procedimento vem aqui na tela, no bloco Move Velocity, eu faço um Ctrl F7, então eu tenho o drive partindo e aqui eu tenho um retorno do drive em Velocity, está em True. Tá? Então, ou seja, eu já escutei aqui que o drive está movimentando, depois vou mostrar para vocês. E como é que eu faço para parar o equipamento? 2 cliques novamente, tá? Coloco em false, Ctrl F7, desabilitei o comando de partir e agora eu vou habilitar o comando de parar, que é o stop. Ctrl F7 e o drive já parou. Tá? Então eu tenho aqui o Done do drive me garantindo que o drive parou. Tá? Então vamos desabilitar, vamos colocar em false o comando e vamos tirar a potência do Lexo 32. Tirei a potência. Vamos para o ATV32 agora. Mesmo procedimento. Dou 2 cliques na primeira variável, coloquei ela em true. Vou dar um Ctrl F7 para habilitar o drive. Então já vi que o drive foi para modo RAM. Depois eu faço no Move Velocity, ele vai a 60 Hz. Eu faço 2 cliques no Enable, Ctrl F7. E ele está habilitando o drive, está fazendo a rampa e já chegou na velocidade. Então eu tenho retorno do bloco aqui. Ó. Tá? Vamos tirar o comando, 2 cliques em cima da variável, deixei em false, Ctrl F7
retornei para false a variável. E agora eu vou dar um comando de stop. Executei o bloco, fazendo a rampa de desaceleração. E eu tive o done do comando de stop. Tá? Então eu sei que o drive já parou. Então, esse aqui é o procedimento normal para forçar os blocos, né? Forçar as variáveis na entrada do bloco. Então, essas variáveis elas são substituídas pelas variáveis da programação, por entradas digitais, dependendo da sua aplicação. Tá? Agora eu vou mostrar na prática o funcionamento, voltando a câmera para a aplicação. Tá? Então vamos lá. O primeiro comando que eu vou dar é o comando do Lexo 32. Eu vou deixar as duas telas para vocês verificarem as operações. Então, a primeira coisa vou dar o enable, nos dois drives, tá? Então eu vou dar um Ctrl F7. Vejam que os dois equipamentos mudaram para RAM. Tá? Agora eu vou dar um enable, eu vou fazer o movimento vou habilitar o Move Velocity dos dois drives. Ctrl F7. Vejam no ATV32 que ele está aumentando a frequência, foi 60 Hz. E eu tenho o motor lá embaixo girando. Tá? Eu vou desabilitar. Eu posso dar o comando ao mesmo tempo de stop, porque o comando de stop ele prevalece sobre o comando de start. Então agora eu vou mandar parar o motor. Ele parou o motor. Vamos fazer esse comando agora para o inversor. Então eu vou dar um comando de stop para o inversor. Ctrl F7 e ele faz a rampa de desaceleração configurada. Então, vamos mudar a câmera aqui agora. Então, vejam que é bem simples essa interação e esse comando dos blocos da rede Canopy. Eu vou fazer uma operação aqui agora de mandar todos para false ao mesmo tempo. Tá? Eu vou dar o Ctrl F7 uma vez só. E vou mostrar para vocês alguns outros blocos. Então, eu retirei o comando de todos os equipamentos. Vamos lá, vamos offline. E existem uma infinidade de blocos aí para a gente trabalhar e para explorar. Tá? Então, se a gente vier aqui no box novamente, eu clico aqui e digito MC underline. Se a gente for navegar na lista de funções, então para o Lexo 32 eu tenho a função home LXM. Então, eu tenho a função jog, tanto para o ATV quanto para o Lexion. Tem a função para o Lexo 32 move absolute, move relative. Além das funções de movimento em velocidade, que a gente testou aqui agora. Eu tenho funções de read actual position do Lexo 32, ou seja, eu vejo a posição atual, eu posso ver o torque atual, posso ver a velocidade atual. Do ATV32 eu consigo ver o torque atual também, velocidade atual. Read axis error, onde eu consigo ver o erro atual do eixo, tanto do ATV quanto do Lexion. Consigo ver o status das entradas digitais, status das saídas digitais, consigo ler parâmetros da rede Canopy, tá? Consigo fazer o reset do drive, entre várias outras funções. Tá? Agora, para a gente finalizar, eu tinha comentado antes, os pacotes PDO, como eles fazem a relação e o link com esses blocos? Bom, é aí que está a facilidade da programação. Porque uma vez que eu insiro um bloco Power, automaticamente esse bloco Power ele já vem aqui na PDO, na Control Word, e já escreve os comandos